Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CPTS, né, o nosso querido fundo de recebíveis imobiliários com fundo imobiliário da Capitânia. Um fundo muito controverso, que as pessoas amam ou odeiam esse fundo, mas acho que a grande maioria tem odiado esse fundo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco porque tem alguns pontos interessantes, é um relatório bem informativo desse mês. Mas vamos lá, vocês já vão entender o porquê. Na verdade, se vocês viram a thumb, deu para ter uma noção, porque o fundo fez 10 anos, então eles fizeram um retrospecto aí, e acho que até pelo fato de muitas pessoas reclamarem das operações, eu acho que eles quiseram dar uma satisfação para os cotistas. Bom, o fundo, valor de mercado, cota 8,21, mas muito longe do que está hoje, pessoal. O fundo, deixa eu ver, ó, CPTS. 7,81, ou seja, o fundo baixou de R$8, 7,81. Eu mesmo fazia tempo que eu não via o CPTS nessa cotação. Então tem muito. Por que talvez essas quedas? Primeiro, a gente na verdade não vou antecipar isso, né? Deixa eu mais para frente eu falo. Então o fundo mais um mês pagando os 8 centavos, né? Eu até cheguei a comentar um mês passado, falando, pô, deu saudade do quando o CPTS fazia os giros de carteira, destravava a inflação, e esse mês ele ainda fez o dividendo mensal, mas não devido a isso, né? Ele teve que usar reserva. Tanto é que a gente pode ver de fato, né? Olha só, o mês passado o resultado foi 11,8 centavos e esse mês foi 4,9, ou seja, o mês passado fez tudo que ele podia fazer e esse mês ele não fez praticamente nada, então ele teve que usar bastante reserva para manter os 8,1 centavos, mas mês que vem provavelmente não teremos. Bom, aqui pessoal, começando com a parte do comentário do gestor, que ele coloca essa questão lá da mudança para a carteira high grade, e aqui eles incluíram esse texto. Aqui eles colocam como é que está a questão da marcação da carteira, né? Fala, ó, de forma que a marcação do mercado da carteira de CRI foi de IPCA mais 7,8 para IPCA mais 7,94, em função inclusive da abertura das NTNBs, que a gente viu aí esse mês, último mês aí, passando agosto e setembro, inclusive. Setembro principalmente, que bateu... Desculpa, pessoal, a NTNB bateu 6, a 35, né? Bateu 6,40 quase, né? E eles incluíram essa frase aqui, que já estava no texto há um bom tempo, mas eles incluíram aqui na parte do resumo. O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito da high grade e taxas melhores. Esse ponto é muito positivo, porque embora a gente sempre tenha que olhar a taxa de marcação a mercado, mas quando o fundo não gira a carteira, o que interessa em tese é a taxa de aquisição, porque é a taxa que está remunerando o fundo. Obviamente que quando você compra em função do desconto do patrimônio, você está levando aquela marcação, porque obviamente é o que você está comprando naquele momento. Porém, para o rendimento que o fundo tem, ele está recebendo a taxa contratada de rendimento, né, daqueles CRIs, juros e correção, ele está recebendo a taxa contratada. Então, obviamente, você aumentando a taxa de aquisição, você, em tese, aumenta o rendimento que o fundo vai ter. Lembrando que a taxa de marcação, pessoal, ela funciona muito para negociação e para você que está entrando no fundo devido ao desconto patrimonial. Porque o desconto patrimonial, a taxa de aquisição é uma. Se você compra e aquela taxa de aquisição era para um determinado patrimônio. Se a taxa de juros sobe, o patrimônio, em tese, esse CRA, ele tem o valor dele reduzido por causa da marcação a mercado. Então, o valor do CRA reduzido, é como se você estivesse entrando no fundo com aquele valor de CRA. Por isso que você leva essa rentabilidade no momento que você entra. Porém, para quem já está mais tempo no fundo e é antigo, ele está levando aquele patrimonial lá atrás que ele comprou. E o próprio rendimento que o fundo recebe dos CRIs, os juros e a correção monetária, eles vêm da taxa de aquisição, eles não vêm da taxa de marcação. Então, obviamente, você aumentar a taxa de aquisição, você aumenta o rendimento que o fundo está recebendo de juros e correção monetária desses CRIs.
Isso aqui é muito bom, e isso ele já vem trazendo essa informação há um bom tempo já no texto do fundo. Eu vou até mostrar porque eu tenho marcado isso aqui. 88,1 centavos, eu falo 80 porque esse negócio de base 10 é horrível. Compras definitivas, 100 mil aqui de CRIs e vendas 53 milhões. Resultado foi horrível, né? 0,49. Aqui, e aqui eu peguei a carteira de crédito, só para vocês darem uma olhada, pessoal, essa questão para comprovar que de fato eles estão adquirindo ativos com uma taxa maior. Esse aqui eu peguei o texto do mês passado, olha só, da carteira total de crédito adquirida foi IPCA 6,69 e esse mês 6,72. É pequena diferença, porém, para um tamanho do volume da carteira é significativo esse 0,03 aí de taxa a mais. Então, assim, mostrando só que de fato foi comprado a mais. Bom, a parte macro, pessoal, vou passar. A rentabilidade do fundo desse mês foi de 0,62% positivo, considerando o dividendo. A cota fechou com um deságio de 7,7, 8,21 e agora está menos, né? Quer dizer, está com um deságio maior. Aqui, ó, aquele texto que eu falei, o foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade. Isso aqui é o texto que eles jogaram lá para cima. Aqui falando sobre a questão daquela nova tabela da marcação, né, das compras, mas vamos ao que interessa. Esse mês eles fizeram um comentário especial de 10 anos. Então, na verdade, eles fizeram um bem bolado, começando com a evolução do mercado de fundo imobiliário, como era o CPTI, o CPTS e quais são as perspectivas futuras. Estou falando aqui sobre a questão nos últimos 10 anos, né, que é o mercado de fundos imobiliários passou por uma transformação significativa desde quando ele foi lançado lá em 2014, que tinham somente 100 fundos listados, hoje a gente já passou de mais de 500 fundos listados, né? Olha só que legal isso aqui, ó. Naquele momento o mercado de fundos imobiliários contava com 25 bi de mercado e menos de 90 mil investidores, hoje já está com quase mais de 2 milhões e 500. Aqui, ó, atualmente 500 fundos listados, 300 bi de patrimônio, 2,7 milhões de investidores, né? Isso é muito legal. Esse movimento de democratização é ilustrado na figura abaixo. Eu acho muito bacana, se vocês tiverem interesse, leiam isso aqui, é bem bacana isso. Mostrando a evolução do saldo mediano, lá em 2011, né, era 37 mil, agora passou para 2 mil, ou seja, você democratizou mais, isso mostra que mais pessoas com menor poder aquisitivo ou com menos patrimônio conseguiram investir em fundos imobiliários, isso é bem bacana. Aqui a parte de CRIs mesmo, né, que ó, em 2003 o estoque de CRIs emitidos era de 45,4 bi, em 2024 esse volume soltou para 212 bi, né? É um aumento muito grande, sendo que 75 bi desses 211 são detidos pelos fundos imobiliários. Aqui a questão do estoque, né? Aqui o que detém aqui o estoque é esse azul escuro, o que é detido pelos fundos imobiliários, esse crescimento, né? A participação desse estoque nos fundos imobiliários, bem bacana esse crescimento. Mas vamos lá, a performance do nosso querido CPTS. Falando de todos esses 10 anos, né, que o fundo apresentou uma rentabilidade de 180%, com 144 CDI, 142 do IFIX, 70,15 do IPCA. Esse aqui é um ponto que eu gostaria de confirmar, porque eu tento fazer essa simulação no mais retorno, eu não consegui. Quer ver? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Olha, eu estou até com uma tabela aqui, que eu uso inclusive lá para colocar no relatório dos membros, né, que eu tiro daqui algumas informações. Quer ver, ó, CPTS. Aqui. Estou comparando com o IPCA, CDI, o Ibovespa e o IFIX, né? Ele pega o período ótimo, ele começa lá de 2023, mas se a gente vamos pegar dos últimos 5 anos, olha só, aqui, acho que 5 anos ele ainda traz a informação. Não, tá vendo, ó? Ele começa a medir somente em 3/7 de 2020, eu não sei o porquê que o Mais Retorno faz isso, né? Infelizmente eu não consigo até comprovar essa informação que eles colocam aqui no relatório, uma pena. Mas vamos lá.
Quando consideramos a cota patrimonial, o que reflete o melhor o trabalho da gestão, essa performance equivale a CDI 2,4 e IPCA 5,89. Embora aí eles colocam aqui até para justificar, porque hoje o IPCA está mais do que essa tá 6 e cacetada, né? Mas eles falam que aqui a taxa é bruta e também tem a questão do desconto de imposto, né? E eles falam que isso é atual, né? Mas no longo do prazo ultrapassou esse patamar na última década. Nos últimos 10 anos nunca tivemos uma saída. Eles usaram isso aqui. Eu acho que eles deram uma alfinetada aqui no IRDM, porque é difícil. As pessoas normalmente elas querem comparar o CPTS com o IRDM, principalmente por causa da estratégia deles, né? São muito parecidas em termos de alocação. Uma parte de fundo imobiliário grande, né? O CPTS 30 e o IRDM também era 30, mas ele está reduzindo. Era até 30% de fundo imobiliário, o restante de CRI. Então eles até deram uma alfinetada, que acho que no RDM, por causa da saída do Selegato, e aqueles falando que nunca tiveram uma saída de membro da equipe, ou seja, a equipe que iniciou continua lá e teve só acréscimo. Sinceramente, pessoal, isso pode ser um ponto, você pode olhar pelas duas óticas, pelo lado do copo meio cheio, que é o que a Capitânia está fazendo aqui, pelo lado meio vazio, que é o seguinte: você não oxigena, você não tem trocas de pessoas, né? Embora você esteja incluindo pessoas novas, mas você não tira, se alguma coisa está errada, ela continua errada lá dentro, você não troca isso. Então esse é um outro olhar aí para vocês pensarem. E aqui a parte que acho que é a mais importante: o que esperar do CPTS daqui para frente? Estamos satisfeitos com a qualidade da carteira e com o histórico do CPTS. A mudança de perfil do fundo de high yield para high grade foi acertada. Isso a gente vem falando desde quando eu analiso o CPTS, né, que na minha visão também foi acertada, que era um fundo muito mais high yield lá uns 3, 4 anos atrás. Aí ele migrou para uma carteira mais high grade. Nossa carteira atual, que consideramos bem conservadora, possui um LTV de quase 64%, o que, em outras palavras, nossa carteira de crédito 2.2 bi possui garantias de 3.4 bi. Isso é bem bacana, mas sempre lembrando, pessoal, que a garantia ela é contábil, né? A garantia de fato só é na hora que vai executar um imóvel, você tem que vender esse imóvel. Não adianta nada você não vender o imóvel, você continua com ele lá com o valor parado. Aqui que acho que é um ponto que de fato me desagradou, porque para a carteira de fundos imobiliários nosso foco continua sendo manter uma carteira voltada para tijolo e a venda dos ativos que possuem menor upside, pois negociam com menor desconto. Esse movimento nos permite estar prontos para novas aquisições e com maior upside, ou seja, eles não vão abandonar essa parte de fundo imobiliário. Não é que eu não goste. Eu acho que é uma carteira que pode complementar você ter um fundo assim, ter um fundo 100% CRI, mas eu acho que é exagerado, na minha visão é exagerado, é quase um hedge fund, se a gente for pensar, né? Tem hedge fund tipo a LZM que é 40-60, o CPTS é 70-30, então é quase um hedge fund. Eu acho que não tem sentido isso. Eu acho que se for para ser um fundo de CRI, que seja de CRI, mas aí também é o que a gente fala também, né? É querer cuspir no prato que comeu, porque enquanto os fundos imobiliários estavam trazendo resultado, todo mundo gostava, assim como no IRDM. Agora que começou, há um tempo atrás, começou a dar problema, que as pessoas começaram a chiar. Mas também isso também faz parte da gestão ser mais proativa nesse ponto. E aqui que está o grande ponto para a questão de compromissadas, que na verdade, na minha visão, esse não é o grande problema. Para a carteira de compromissadas, nosso objetivo é reduzir a exposição ao longo do tempo. Legal, esse acho que é um dos pontos que talvez demorou, pois conforme o juro aumenta, o resultado da estratégia diminui. Ainda assim, ressaltamos que mesmo hoje o histórico da carteira de compromissadas foi positivo para o fundo, aí aquele detalhe que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eles estão colocando que a ideia é reduzir, mas tarde, né? Já era para ter feito isso, né, CPTS? Infelizmente, já era para ter feito isso. E aqui é um ponto que eles não citam nesses comentários, que é: por que não reduziram a taxa de gestão? Já que estamos tomando pancada, que vocês não fazem nada, por que vocês não reduziram a taxa de gestão para demonstrar, de fato a gente está comprometido com você, cotista, inclusive nós iremos reduzir temporariamente a taxa de gestão até que o nosso parte de compromissadas volte a dar resultado.
Perfeito. Uma coisa ia compensar a outra. Não ia ser tanto assim, mas o ponto é, você mostraria um alinhamento mais com o cotista, em pensamento mais com o cotista. Já que você acredita tanto nessa tese, por que você não tira, então, um pouco da taxa da taxa de gestão? Vamos tirar. Tira um pouco. Fizeram isso? Não, não fizeram. Histórico de default da carteira, eles tiveram na história somente 7 dos 167 CRIs que eles tiveram, que eles mostram os casos aqui, então sem problema. E, inclusive, esse 7 aqui era da época que o fundo era high yield. Então, mais uma vez mostrando decisão acertada em relação à mudança para high grade. Aqui a questão das movimentações de agosto, né, mantendo o perfil de crédito da carteira, a taxa ponderada de aquisição é de IPCA mais 6,72, como a gente falou lá em cima. Deixa eu ver aqui. Agora vamos para as compromissadas. Aqui, pessoal, é um ponto que a gente vem falando bastante. Hoje ela representa praticamente 10% do PL, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, se a gente for ver. Há um custo de CDI, acho que é CDI mais 0,7, eu acho que, se eu não me engano, a compromissada. Deixa eu ver se ele está falando aqui. Mas acho que o custo dela é CDI mais 0,7. Mas olha só que interessante esse estudo que eu fiz aqui para vocês. Mesmo assim, o resultado ainda continua sendo positivo. A estratégia continua sendo positiva em aproximadamente 0,47%, ou seja, o balanço, né, entre o que ele tem de despesa com compromissada com o que entra de receita por causa das compromissadas é de 10,7 milhões. Mas olha só o quanto que o fundo vem perdendo mês após mês. Maio era 11,4, junho 11,2, julho 10,9 e agora 10,7. Já foi quase R$1 milhão só em 4 meses aqui de dinheiro que foi jogado fora, dinheiro no lixo por causa dessa estratégia. E aí que eu falo para vocês, isso daqui poderia ter sido resolvido, já poderia ter sido reduzida essa estratégia, mas o fundo não fez. E pessoal, tem um ponto aqui, antes de eu continuar, foi uma pessoa que me mandou no grupo fechado lá do WhatsApp, mandou uma informação de um vídeo que ele assistiu e ele não me falou qual foi o vídeo. E aí, se alguém souber da onde que veio essa informação, me coloca aqui, porque foi um estudo muito bacana que ele fez e eu fui lá e tentei replicar esse estudo. Porque olha só, deixa eu descer aqui na DRE para mostrar para vocês que estudo foi esse. O fundo, ele tem toda essa questão da DRE e tem a despesa financeira. Cadê? Despesa financeira. Pessoal, o que é despesa financeira? É despesa com juros. É o banco ou o financiador, o credor do CRI recebendo os juros. Olha só que interessante esse estudo aqui. As compromissadas, elas começaram em junho. Quer ver onde que ele fala aqui? As compromissadas começaram em junho de 21. Até aqui, ó. Julho de 21, quando começou a estratégia de compromissadas, que aí eles falam que deu resultado até agosto, até julho de 22. Olha só isso aqui, que coisa colossal. Eu peguei as despesas financeiras, que foi isso que o estudo que essa pessoa fez, eu não sei quem que é, se alguém souber, deixa aqui nos comentários para eu dar o crédito aqui, ou no próximo vídeo. Olha só que interessante. O total, nos 4 anos, quer dizer, são 3 anos, na verdade, né? Porque é de julho de 2021, 2022 inteiro, 2023 inteiro e agora até 2024. Foram 131 milhões, quase, na verdade, 132 milhões que o CPTS pagou de despesa financeira. E aí você está falando, legal, Eric, olha só, eles estão falando aqui que tem um resultado positivo de 10,7. Obviamente que eu acredito que a despesa financeira, o resultado, em tese, seria essa diferença, né, entre o que o fundo está pagando de despesa financeira e o que ele está trazendo de resultado. Mas teve gente que ficou muito contente nesse período todo, né? Credor que ganhou muito dinheiro e sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça, porque o que é a compromissada? O fundo, ele ele vende um papel dele com o compromisso de recomprar esse papel. Então, quem cedeu o dinheiro não tem, o risco é baixíssimo, é praticamente zerado, porque a gente tem um baita de um lastro que é o próprio fundo. Então olha só o quanto de dinheiro você, cotista do CPTS, perdeu nesse processo. Obviamente que tem um saldo positivo de 10 milhões, mas é muito dinheiro.
É muito dinheiro. Então, ao meu ver, o que eu falo para vocês, eu acho que essa estratégia ela já poderia ter sido revista nesse momento aqui. O fundo ficou muito tempo patinando. Mas, pessoal, como eu volto a falar para vocês, isso eu tenho falado há muito tempo, se a gente for elencar os problemas do CPTS, esse não é o principal. O principal é o que eu sempre tenho falado para vocês, que é esse daqui, que é o giro da carteira. O fundo ele não consegue girar a carteira por causa das taxas que ele tem. Com a NTNB, ainda mais agora em setembro, que a NTNB subiu mais ainda, é mais difícil ainda dele girar. Veja, pessoal, prejuízo na hora que ele vai vender. Porque ele está vendendo os CRIs dele com uma taxa maior. E vendendo uma taxa maior, ele toma prejuízo, porque o preço reduz. Então, na minha visão hoje, o CPTS, ele não, o futuro dele, como eles colocaram, eles não colocaram isso lá, mas para mim o grande problema do CPTS hoje é isso aqui. Ele não consegue girar a carteira. Ele só toma prejuízo em giro de carteira. Tudo bem, compromissada tem um impacto grande, se a gente for ver aqui tem um impacto grande, 2 milhões aqui, mas olha só, ele tem 2 milhões aqui também de prejuízo de ganho de capital. E aí, aqui o exemplo do resultado desse mês, né? Exatamente porque o mês passado, cadê? O mês passado, ele teve uma baita do resultado de atualização monetária, coisa que ele não conseguiu fazer esse mês, porque ele desovou muito o mês passado. E ele não conseguiu fazer esse mês. E aí o resultado veio 0,049 contra um rendimento de 0,81, praticamente zerou a reserva. E aí que tá, mês que vem, provavelmente agosto, que foi deflação, já vai entrar no resultado. Então, pessoal, esperem um resultado muito baixo, comparado a esse, muito baixo para o mês que vem. Eu me arrisco, pessoal, a falar dessa casa aqui de 70 centavos, 75 centavos. Eu me arrisco nesse patamar aqui, o que vem agora. Então, para mim, o grande problema, por isso que eu falo, o CPTS é uma soma de problemas. Embora a gente tenha visto aqui que a gestora, ela entendeu que ela vai melhorar, dá a impressão que vai melhorar. Acredito que o CPTS ele já passou pelo pior momento. Na verdade, ele está no pior momento. Então, eu não vejo como ele cair mais. De problema mais, mas a cotação sim, a cotação eu acho que pode cair mais. E como eu falei para vocês, ela fechou a 7,81. Assim que divulgar o rendimento, que é lá agora no começo do mês de setembro, porque acho que a datacom dele acho que é dia 13, lá perto do dia 13, se eu não me engano. Eu não duvido que a cota caia ainda mais, que baixe de 7,50, 7,40. E aí algumas pessoas podem entender isso como uma oportunidade, mas aí que tá, por quanto tempo a gente vai precisar esperar para o CPTS voltar a ser o que ele era? Será que ele volta a ser o que ele era? Então, eu sinceramente eu vejo com algumas ressalvas, né? Eu sempre gosto, assim, o histórico tá aí para mostrar que o fundo é bom. Ele se mostra bom. Só que, como eu falo para vocês, a gente não pode ter amor ao fundo imobiliário, a gente tem que ter amor à nossa família. Aqui a gente tem que ganhar dinheiro. Aí eu pergunto para você, será que hoje é a melhor oportunidade que a gente tem? De tantas oportunidades que a gente tem? Então, e aí as pessoas, eu vejo muito isso em fóruns, né? As pessoas falando, eu vou esperar chegar tanto para poder comprar. Tá, e aí, vai comprar e vai recuperar? Vai melhorar? Então, é por isso que tem vezes que acho que as pessoas estão comprando o Bitcoin em vez de comprar fundo imobiliário, né? É meio estranho isso. Então, sim, o vídeo ficou bem, acho que vai ficar um pouco comprido esse vídeo, né? Mas eu quis trazer isso para vocês para mostrar que de fato o CPTS ele tem muitos desafios pela frente, muitos desafios. Deixa eu ver, acho que ele teve uma movimentação de fundo imobiliário que eu acabei passando reto aqui, eu nem sei o que ele fez de fundo imobiliário aqui na carteira. Ele vendeu 8.9 TRXF e vendeu JJ, nada de significativo aqui. Então, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Então, esperem um resultado menor, se esse mês já veio com 0,04, 5 centavos, com a inflação ainda, se a gente for pegar aqui a atualização monetária, ainda considerável, como é que vai ser o mês que vem? Que vai ter deflação, que vai entrar deflação. Então, vamos ver.
não tenho muitas perspectivas no curto prazo para o CPTS. Aí cabe a você decidir, foi o que eu falei para você, questão de custo-oportunidade, né? Mas acho que era isso, pessoal. Acho que ficou um vídeo um pouco longo. Ainda tem mais a questão que eu comentei no mês passado com vocês, a questão daquela negociação com o XPPR, que ele não falou absolutamente nada nesse relatório de novo. A questão de ter permitido, aí na verdade a Capitânia como um todo, né? De ter dado o waiver, né, o perdão para as dívidas lá do XPPR, ou seja, o cotista, além de tudo, ainda está bancando o cotista do XPPR. Então, esses são os pontos aí que você, cotista, tem que ficar esperto, tem que pôr na balança e ver se de fato é a melhor oportunidade, tá? Então, acho que era isso. Não sei se eu acho que o fundo ficou um pouco longo, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava trazer todas essas informações para vocês porque é um marco, né? 10 anos e não é todo fundo que chega com esse prazo aí, né? Tem muito fundo novo e quem sabe, né? O CPTS faz uma virada aí. E o que acho que é o mais importante disso tudo, até naquela questão da comparação com o IRDM, eu não vejo no CPTS a mesma vontade que eu vejo no pessoal do IRDM em transformar o fundo, em voltar o fundo ao seu que era. Tanto a gente vê, né, relatório mês após mês, o trabalho que a gestão do IRDM faz é difícil, assim como no CPTS é difícil por outros motivos, mas eu não vejo esse esforço, essa vontade de melhorar o fundo. Tá? Mas é isso. Essa é só a minha opinião aqui e sem emoção nenhuma, somente a parte mais analítica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.